Olá, meus amados, queridos, como está o seu dia hoje? Como você amanheceu? Tá animado? Não tá animado? Tá meio para baixo? Queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com você nesta manhã. Nossos corações precisam da palavra, nossos corações precisam de meditar na palavra. E muitas vezes nós meditamos e nós não entendemos, outras vezes nós nem conseguimos tirar tempo. Porque há uma oposição dentro de nós, queridos. Há uma batalha travada dentro de nós. Então, a nossa carne está dizendo para que orar, para que ouvir vídeo sobre Deus, para que você ler a Bíblia, para que ir na igreja. Enquanto o nosso espírito está dizendo, clamando e gritando e pedindo, eu quero mais de Deus, eu preciso da palavra. Você precisa ir para o lugar secreto da oração, você precisa estar conectado com Deus, você precisa estar conectado com o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas só que a nossa alma muitas vezes ela se desliga desse mundo espiritual e ela quer estar ligada às coisas físicas, às coisas naturais. Então eu queria compartilhar com você algo do coração de Deus nesta manhã. Às vezes, queridos, nós só recebemos palavras de bênçãos, às vezes a gente só olha que vai ser, nosso dia vai ser próspero e todas as coisas vão dar certo, mas só que tem dias que as coisas não dão certo. Tem dias que Deus vai tirar coisas da nossa vida, tem dia que Deus vai nos podar por dentro, tem dia que o Senhor vai mover situações e coisas que nós muitas vezes achamos que não foi Deus. A Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Você ama Deus? Então, se você ama Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Até aquela situação que você não conseguiu lidar, até aquele problema que você não conseguiu resolver, até o problema financeiro, até o problema com a esposa, ou com o esposo, ou com o familiar. Todas essas situações, queridos, Deus vai usar para cooperar para um bem maior. Queridos, na nossa caminhada cristã, o Senhor quer nos desenvolver, o Senhor quer que nós cresçamos. E para que nós possamos crescer, muitas vezes é necessário que Deus traga poda. Deus traga algumas situações na nossa vida, Ele gerencia certas situações para que haja um crescimento dentro de nós. E Ele muitas vezes gera uma poda. Como assim? Abre a tua Bíblia, se você estiver com ela aí, lá em João, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. E todo aquele que dá frutos, limpa, para que produza mais frutos ainda. Queridos, Jesus está usando a figura de uma videira. O que é uma videira? Uma videira é um pé de uva. Então, a videira ela precisa de cuidados necessários. Jesus diz assim que a videira é Ele, que o pai dele é o agricultor e que nós somos os ramos. Querido, se você for para a cultura da uva, se você partir para essa linha de que Jesus está explicando, porque naquele ambiente o que era muito comum era ter pés de uva, eles cultivavam muita uva porque eles usufruíam muito da uva como alimento e também até mesmo como vinho. E em vários setores eles utilizavam a questão da uva. E o que é mais interessante é que Jesus compara a nossa vida, o nosso sistema de crença espiritual com a uva. Por quê? Porque, queridos, o pé de uva, existe o tempo necessário, existe os dias, existe o mês em que tem que haver uma poda. Por que há uma poda nesse pé de uva? Porque para que ele dê mais frutos, é necessário cortar os ramos que são desnecessários, para que venham os ramos fortes e fortalecidos para que dê bons cachos de uva.
Então Jesus usou essa analogia, Jesus usou essa comparação do pé de uva com a nossa vida espiritual. Então ele diz assim, ó, o pai é o agricultor. O agricultor sabe do que a uva, o pé de uva precisa. Ele sabe fazer as podas no tempo certo e do jeito certo. Ele sabe qual galhos ele vai podar e qual galhos ele vai deixar. Então, quando ele fala assim que Deus é o agricultor, significa que Deus é que vai trazer a poda. Não somos nós que produzimos a poda. O pé de uva ele não produz a poda ele vem do agricultor. O agricultor vê a necessidade e ele poda. Por que vem a poda? Porque, queridos, durante o tempo em que esse pé de uva ele vai crescendo, vai se formando muitas ramas, vai se formando muitos ramos ali. E esses ramos, eles vão roubando a seiva, eles vão roubando os nutrientes da planta. Então, é necessário podar os ramos que não vão produzir, que estão só cheios de folhas e que não vão dar cachos, para que aquela seiva, aqueles nutrientes vá para o ramo que vai frutificar bem. Então, Jesus, ele diz assim, olha, Deus vai podar vocês. Ele vai começar a tirar coisas da vida de vocês que são desnecessárias. Nós somos os ramos e nós vamos precisar de poda. E, queridos, qual é a situação que Deus vai usar essa poda? A poda, às vezes, vai ser uma situação difícil que você vai passar. A poda, às vezes, vai ser desentendimento. A poda, às vezes, vai ser só interior, você lidando com você mesmo. A poda pode ser uma tristeza. A poda pode ser uma situação financeira complicada. A poda vai ser, de repente, você entrar em contrito com a família. A poda pode ser usada de qualquer forma, por qualquer pessoa. Mas o que é interessante, queridos, é que essa poda, ela vai ser gerado frutos posteriormente. Ela não só é a poda, ela vai produzir, esse pé de uva vai ser limpo para que os ramos que ficarem possam produzir frutos. Então, se Deus está podando a sua vida, se Deus está tirando coisas da sua vida e você não está entendendo, você só está reclamando, você só está resmungando, você não está entendendo o que Deus está fazendo em você. Deus está te limpando, Deus está te purificando para que você dê mais frutos. Queridos, se nós não entendermos que tem situação na nossa vida que é poda de Deus, nós nunca vamos crescer. Nós nunca vamos nos fortalecer. E nós temos que entender essa ação de Deus na nossa vida. Queridos, podar dói. Podar não é fácil, causa dor. Às vezes causa frustração porque você não está entendendo nada. A poda causa, ali cai o líquido, cai a seiva daquela planta quando é cortada ali aquele galho. Ela sente. Então, queridos, às vezes nós estamos passando por situações que são podas de Deus. É Deus tirando, às vezes, um emprego que você está pedindo, que você está querendo, e Deus está tirando, está tentando livrar você, porque Ele está vendo lá na frente o que vai acontecer, e você está ali insistindo. Às vezes, Deus está tirando um relacionamento, uma pessoa de perto de você, e você não está entendendo. E às vezes, Deus está ali podando, Deus está ali tratando você, para que você entenda que Deus quer que você tenha outros relacionamentos mais sinceros, relacionamentos com pessoas que vão te amar de verdade. Então comece a ver e entender o que é poda. É difícil a poda? É, mas ela é necessária. Queridos, agora que tipo de galho que você é? Porque se você é um galho que você vai produzir frutos, Deus vai podar você e vai usar você. Agora, se você é um galho que você não produz nada, se você é um galho que só tem folhas, se você é um galho que não tem nenhum cachinho de uva, por que Deus vai conservar você na videira? Muitas vezes Deus vai querer cortar você da videira. O que é cortado é lançado fora. A poda gera vida. Agora, a corta, quando você é cortado, você é lançado fora. Para que você tem servido? Qual é a sua linha? O que você tem prestado diante de Deus nesses dias? O seu culto, a sua adoração, o que você tem de melhor?
Pense a respeito disso. E se Deus está podando a sua vida, queridos, fala assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Então, se o Senhor está me podando, se o Senhor está me elevando a um nível mais alto de fé, então eu quero isso para mim. Amém? Feche seus olhos, ore comigo, querido Senhor. É difícil nós lidarmos com a poda, é difícil nós lidarmos com situações difíceis na nossa vida. Às vezes o Senhor está usando pessoas, às vezes o Senhor está usando circunstâncias para causar poda dentro de nós, para que haja um crescimento, para que haja uma maior frutificação. Ajuda-nos a entender essa palavra, embora, Senhor, ela produza sofrimento, ela produza no momento, Senhor, ali dores, mas é para o nosso bem. É para gerar dentro de nós vida, Senhor. Ajuda-nos a entender toda essa questão que o Senhor fala. E nós queremos estar ligados à videira verdadeira e nós queremos ser cuidados pelo verdadeiro agricultor. Nós estamos aqui como ramos, Senhor, e queremos ser podados. Ainda que nos cause dores, nós ainda desejamos ser podados, Senhor, para poder crescer e poder fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque todos nós temos um propósito, todos nós somos chamados por Deus para cumprir, Senhor, algo sobre a terra para o seu reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um beijo no coração. Deus abençoe sua vida e que essa palavra seja um rema no seu coração. Amém? Deus abençoe.